Olá, internauta. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma webconferência aqui do nosso ciclo de palestras no TEDx 2023, que trata com ênfase, né, na saúde digital. Seja bem-vindo a Sheila Barbosa, Sheila Fontinelli, Flávio. Então, você que está aí nos ouvindo, você que está nos vendo neste momento, pode também fazer suas perguntas, tá bom? A webconferência de hoje traz o psicólogo Igor Gomes com o tema Corpo, Mente e Autocuidado. Igor Gomes é psicólogo clínico e organizacional, é pedagogo, graduado em marketing, especialista em gestão de pessoas e em terapia cognitivo-comportamental. Então, seja bem-vindo, doutor Igor Gomes. Estamos ansiosos aqui para ouvir e aprender com o senhor nesta webconferência de hoje. E muito obrigada desde já por ter aceitado o nosso convite, tá? Eu que agradeço a vocês, né? Acho excelente a iniciativa. Estou muito feliz por estar aqui. Eu costumo dizer que um dos meus propósitos é levar para as pessoas, né, algo sobre saúde mental, sobre desenvolvimento de pessoas, contribuir com a saúde mental das pessoas, né? Então vamos lá, a Ana Lúcia já fez aí uma apresentação, né, de quem eu sou, e eu costumo reforçar ainda mais quando eu falo que eu tenho como propósito contribuir com o desenvolvimento de pessoas, quando há mais de 15 anos eu estou aí nessa caminhada. E quando me chamaram para falar quando eu recebi o convite de vocês para falar sobre saúde mental, sobre autocuidado, eu pensei, como é que a gente pode começar a falar sobre esse autocuidado? Como é que a gente pode começar a falar sobre saúde mental? E aí eu trago que nós somos seres integrais. Quando a gente fala de sermos seres integrais, eu falo que nós somos corpo e mente. E o autocuidado que a gente vai falar daqui a pouco. E por que eu estou falando sobre corpo e mente? Porque uma coisa depende da outra. A gente tem falado muito sobre saúde mental. E é o que a gente vai falar bastante aqui. Mas nós não podemos esquecer de falar da nossa saúde física. E se fala aí há muito tempo, né? E aí eu trago para vocês, que é algo bem conhecido, uma expressão bem antiga, uma expressão latina, que fala sobre mente sã e corpo sã. O equilíbrio ele tem que acontecer para que exista o bem-estar. E quando a gente começa a falar de bem-estar, eu começo já a trazer para você que está aí nos ouvindo, que está aí nos assistindo, essa reflexão sobre o bem-estar. E quando a gente fala de bem-estar, eu trago uma outra reflexão, já que a gente está falando de corpo, já está falando de mente, trago para vocês que tudo começa na nossa mente. Não sei se vocês já ouviram isso em algum momento. Tudo começa no nosso pensar. E quando começa no nosso pensar, a gente sente e a gente age. E aí, a gente volta para o que a gente estava acabando de falar, sobre corpo, sobre mente. Então, tudo que começa lá na nossa mente, quando a gente não está bem mentalmente, consequentemente, nós estamos com algum desconforto. E esse desconforto faz com que a gente tenha ações que não vai fazer com que a gente esteja bem. E esse não fazer com que a gente esteja bem, não vai fazer bem a nós e nem vai fazer bem ao outro. Então é de extrema importância que a gente entenda que tudo começa na nossa mente. E se a nossa mente não está bem, como será que nós estamos? E aí eu começo a perguntar para você, como é que você está hoje? Claro que nós não vamos ter respostas, e podemos até ter respostas, você pode de repente interagir no chat, acredito que esteja aberto. Como é que você está agora? Como é que você está se sentindo agora, com esse nosso encontro? Por que eu estou te fazendo essas perguntas? Porque se a nossa mente não vai bem,
nada está bem. Nós precisamos cada vez mais entender que tudo começa na nossa mente. E precisamos entender que a saúde mental é importante para a vida. Nós estamos agora no mês onde se fala de Setembro Amarelo. Mas a saúde mental, pessoal, ela tem que ser pauta todos os dias. Não só nas organizações, mas em qualquer lugar que nós estejamos. Porque a saúde mental é importante para a vida. E quando eu falo de vida, eu falo de mim, eu falo do outro. E a gente vai falar aqui sobre esse outro. Dessa importância que é entender mais sobre o outro. E do que a gente pode fazer aí com o outro. E aí a gente traz aqui uma definição de saúde mental, de acordo com a OMS. A OMS traz essa definição, onde eu destacaria duas coisas de extrema importância. Na verdade, eu resumiria essa definição da OMS, que eu acredito que todos conheçam essa definição, onde eu destacaria bem-estar e saber lidar com situações rotineiras. Saúde mental é você buscar fazer algo que te faça sentir bem. E esse algo que faça você se sentir bem vai desde algo mais simples a algo mais planejado. Mas é algo que faça você se sentir bem. E a gente precisa saber lidar com as nossas emoções. Quando eu falo saber lidar com as nossas emoções, nós temos, ultimamente, não temos nos permitido a sentir algum desconforto. Sentir uma tristeza, sentir uma angústia, um mal-estar. Eu preciso sentir esses desconfortos para saber lidar com essas adversidades rotineiras que acontecem no nosso dia a dia. Então, saúde mental, de acordo com a OMS, é um estado de bem-estar onde a gente vai procurar ter habilidades para saber lidar com estresse e com situações de desconfortos rotineiros. Ok, falamos sobre saúde mental, falamos sobre essa definição da OMS, e aí a gente traz aqui alguns dados. Vocês sabiam que o nosso país é o país mais ansioso do mundo, que nós temos aí 9,3% da nossa população é ansiosa, e cerca de 19 milhões de pessoas sofrem com ansiedade e depressão. 1 em cada 4 brasileiros sofrem da síndrome de burnout. Você sabe o que é a síndrome de burnout? Você sabe, de fato, o que significa estar ansioso? O que significa estar adoecido por uma ansiedade? E é justamente o que a gente vai falar aqui. Por que a gente vai falar sobre isso? Na psicologia, nós falamos sobre psicoeducação. O que é a psicoeducação? É nós trazermos, nós levarmos, na verdade, para as pessoas informações de algumas psicopatias, de alguns adoecimentos causados pela mente. E é justamente isso que eu vou trazer para vocês. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses transtornos para que a gente possa entender. Porque por muitas vezes nós temos aí o hábito de nos diagnosticar e nos medicar. É um outro dado que eu traria aqui para vocês, que a gente teria muito o que falar sobre a automedicação. Mas não só a automedicação, mas o autodiagnóstico. E a gente precisa entender, até para que a gente possa ajudar outras pessoas. Lembra que eu falei de nós e do outro? E aí eu começo a falar para vocês sobre o burnout, sobre a síndrome do esgotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintoma de exaustão extrema. É justamente o que tem mais adoecido as pessoas. É a exaustão extrema. É o esgotamento profissional. Mas por que será que isso acontece? Será que a gente tem buscado
fazer algo para se sentir bem. Lembra quando eu falei para vocês lembra quando eu trouxe agora há pouco para vocês que a definição da OMS sobre saúde mental é sentir-se bem é o bem-estar. Será que a gente tem feito isso? Aí eu trago uma outra reflexão para vocês. Eu queria que vocês pensassem agora o que é que vocês fizeram no decorrer dessa semana que passou até o dia de hoje, algo que fez com que vocês se sentissem bem, algo que vocês tivessem a sensação de bem-estar. Você consegue lembrar de algo agora? Talvez a gente não lembre. Talvez a gente não tenha feito. E aí eu não posso dizer que o nosso ambiente de trabalho é um ambiente que nos traz, seja qual for o nosso ambiente de trabalho, que nos traz sim metas, que nos traz sim atividades a serem entregues, que nos traz sim uma certa pressão. Mas se eu estou fora dele, eu estou buscando fazer algo para me fazer se sentir bem, para o meu bem-estar, e aí eu trago essa definição de burnout, junto dela eu trago essa reflexão. E trago as características de uma pessoa que está adoecida por burnout. Mas trago também um ponto de atenção. Eu falo aqui de cansaço excessivo, físico e mental, alterações no apetite, insônia e insegurança. O burnout faz com que o ser humano ele possa estar apresentando uma dessas características, mas que não necessariamente, quando eu apresento essas características, eu estou com burnout. Mas é importante eu saber o que é o burnout e saber das características para que eu possa me ajudar, para que eu possa ajudar o outro. A gente vem para um outro adoecimento. Esse é o que a gente mais tem ouvido falar. Ansiedade. E aí eu trago aqui a definição de ansiedade. É um sentimento que causa preocupação excessiva, medo, nervosismo e sofrimento antecipado. Mas eu também tenho algo a dizer para vocês sobre a ansiedade. Vocês sabiam que a ansiedade é algo natural de nós seres humanos? Que nós precisamos saber lidar com a ansiedade? Que nós estamos sim preocupados com algo, nós estamos sim preocupados com o que vai acontecer para que a gente possa se planejar, para que a gente tenha bons resultados, para que a gente tenha bons desfechos. Mas quando é que a ansiedade ela se torna algo adoecedor? Como aqui está dizendo, quando é algo excessivo. Muitas vezes nós nos preocupamos com algo que a gente não tem controle, com algo que a gente nem sabe o que vai acontecer. Eu volto porque eu falei lá no início, que tudo acontece, tudo inicia no nosso pensamento. Mas será se tudo o que eu penso verdadeiramente é? Não é, pessoal. Então, a gente precisa entender que o processo de ansiedade é um processo necessário. Eu não posso começar a me preocupar com algo que eu não tenho controle. Exemplo disso foi o que a gente viveu nos últimos anos. A pandemia. A pandemia nos trouxe uma preocupação excessiva por algo que a gente não sabia como ia ser. E aí, por isso que nós tivemos aí um número elevado de pessoas adoecidas com ansiedade, com crise de ansiedade. E quais são esses sintomas que essa pessoa pode apresentar? Tensão muscular, taquicardia, transpiração em excesso e dor de cabeça. Mais uma vez, o que nós estamos trazendo aqui são sintomas que não necessariamente é de um adoecimento de ansiedade. Por isso que nós precisamos entender o que é. A gente vem para um outro, que é depressão. Esse também bastante ouvido por nós. Por que eu estou falando ouvido por nós? Eu queria que vocês parassem agora para pensar se vocês conhecem alguém que tem depressão. Se vocês conhecem alguém que tem ansiedade. Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai lembrar de alguém que está passando por esse adoecimento. E a depressão,
ela é um transtorno psicológico onde um dos sintomas que mais é representativo na depressão é a alteração de humor. A pessoa que está adoecida, acomedida por depressão, ela tem uma tristeza profunda, ela não tem vontade de fazer mais nada. Ela tem uma desesperança. Ela não acredita que ela possa sair dessa situação. E aí a gente tem uma irritabilidade com frequência, tem a ansiedade, sim, porque a ansiedade, ela evolui para uma depressão. E as pessoas que têm depressão, elas vivem constantemente com preocupação em excesso, tem a falta de motivação e a apatia. Você olha para aquela pessoa e você, de fato, vê que ela não consegue mais seguir. Então, a gente precisava falar sobre esses transtornos para que a gente possa entender sobre eles, para que a gente possa identificar como é que está a nossa saúde mental e o que a gente pode fazer também pelo outro. O que a gente pode fazer para ajudar o outro. E aí, quando a gente fala do outro, a gente fala, primeiramente, de nós. Eu trago para vocês sobre o autocuidado. Lembra que eu perguntei para vocês sobre o que vocês haviam feito para que vocês tivessem a sensação de bem-estar? E aí agora eu trago essa pergunta mudando alguma coisa. O que vocês têm feito por vocês? O que vocês fizeram por vocês na última semana? Sabe se nós fizemos algo por nós? Seja o que for. E aí, como eu falei, que vai de algo mais simples a algo mais planejado. E o que é esse algo mais simples? É um banho que eu vou tomar mais relaxado, é comer algo que eu goste, é estar com alguém que eu gosto, até algo mais planejado. É uma viagem que eu vou fazer que vai me fazer se sentir bem, é uma atividade física, mas como eu estou falando de algo mais simples, eu vou trazer para vocês algo que é bem simples de se fazer, mas que não é fácil. Entender os seus limites. Entender e respeitar os seus limites. Sabe aquela história que a gente já ouviu em algum momento da vida sobre o saber dizer não? É isso mesmo. Mas que é muito difícil. Às vezes eu consigo dizer não para um, às vezes eu não consigo para outro, mas eu preciso entender que quando eu digo sim, aquilo pode não me trazer um conforto, aquilo pode me gerar, na verdade, um desconforto. E aí eu estou esquecendo de mim. Eu estou esquecendo de cuidar de mim. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês. Entenda e respeite seus limites. Traga um outro. Crie uma rede de apoio. É importante você compartilhar como você está se sentindo. E essa rede de apoio, ela vai desde colegas no ambiente de trabalho até aquela pessoa que está ali com você dia a dia. O seu familiar, o seu cônjuge, os seus amigos. Criar uma rede de apoio é ter alguém que te dê esse apoio. E tem mais. Se permita ser a rede de apoio de alguém. Um outro ponto é coloque seus pensamentos para fora. Escreva-os. Por muitas vezes, a gente precisa tomar algumas decisões da vida. Quase sempre. Quando a gente vai tomar uma decisão, nos vem vários pensamentos. Vários pensamentos. Será que essa decisão ela vai ser melhor para mim? Será que essa decisão ela vai fazer com que eu, de fato, tenha essa resposta que eu quero ter? E diante de todos esses pensamentos, eu posso adoecer. Eu posso ter uma crise de ansiedade, começar a me preocupar. E o que eu posso fazer para ter mais conforto? Você vai fazer o seguinte: toda vez que você precisar tomar uma decisão, segue a dica. Você vai pegar um papel e uma caneta, um lápis, e vai escrever quais são
os pontos positivos e negativos, ganhos e perdas que você vai ter ao tomar essa decisão. Assim você vai tirar o que está nos seus pensamentos e vai colocar no papel. Isso vai te proporcionar mais conforto, isso vai contribuir com a sua tomada de decisão. Você vai conseguir visualizar. E você pode fazer isso sempre que você... E aí não só para tomada de decisão, mas para alguma situação que você está tendo de muitos pensamentos, está tendo muitos pensamentos confusos, para e escreve. Esse é um exercício que eu faço muito na clínica. E eu sempre tenho um feedback positivo dos meus pacientes sobre trazer aí esse contato com dúvidas, com pensamentos que não necessariamente são reais. Um outro ponto sobre o autocuidado é pratique atividades que te façam sentir-se bem. Aqui nós estamos com a temática de corpo, mente e autocuidado. Quando eu falo de corpo e quando eu falo de praticar atividade que te faça sentir bem, vai desde uma atividade física, porque a atividade física é comprovado cientificamente que nós temos acesso a hormônios do bem-estar, hormônio da felicidade, mas não estou falando só de atividade física, eu estou falando de qualquer atividade que faça você se sentir bem. Qualquer atividade. E o outro ponto é busque a ajuda de profissionais da saúde mental. Seja um psicólogo ou um psiquiatra. E é importante que a gente possa reconhecer quando nós precisamos dessa ajuda. Que a gente pode sim ter uma rede de apoio, mas que não necessariamente essa rede de apoio vai conseguir te ajudar a entender o que de fato você está sentindo. A rede de apoio ela vai te ouvir, a rede de apoio ela vai te dar um apoio. Diferente de um profissional da saúde, que vai sim te dar esse apoio, mas que vai sim, junto com você, buscar uma resposta, buscar uma solução para, mais uma vez, te trazer um conforto. Então, a gente precisa nos conhecer mais e nos perceber. E saber que em algum momento eu vou precisar de uma ajuda de um psicólogo, de uma ajuda de um psiquiatra. E que sim, nós ainda temos muito preconceito quanto a isso. Mas que nós é que sabemos da nossa dor. Então, quando a gente fala de autocuidado, eu trago esses 5 pontos aí para você, de algo que é simples e que você pode realizar para o seu cuidado, para que você possa se sentir melhor. E aí a gente está falando de autocuidado, mas a gente também precisa entender que nós vivemos em sociedade e que a gente precisa também contribuir com a saúde do outro. E aí eu volto para a temática que a gente está vivendo, do Setembro Amarelo, do poder contribuir com o outro, do poder ajudar o outro. E pergunto para você agora, o que você pode fazer para contribuir com a saúde mental do outro? Queria que você parasse para fazer essa reflexão. O que nós podemos fazer para contribuir com a saúde mental do outro? E aí eu trago aqui 3 palavras, 3 pontos que vai fazer com que a gente possa refletir sobre a nossa importância na vida do outro. A primeira coisa que eu trago é empatia. Empatia é algo que a gente, principalmente a maioria de nós que estamos aqui, que trabalhamos na área da saúde, não tem como não ter empatia. E empatia, a gente tem como definição, o que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Eu gosto de trazer, eu tenho como definição que empatia é muito mais do que se colocar no lugar do outro. É você se esvaziar de você e se encher do outro. É muito forte, não é? Mas isso é empatia. Porque nós temos toda uma história de vida. E o outro também tem a história de vida dele. E se eu me esvaziar da minha história de vida e se encher da história de vida do outro, aí sim eu estou sendo empático. Aí sim eu estou entendendo mais sobre a dor do outro. E quando eu falo de empatia, eu falo também de acolhimento. E esse acolhimento, ele vai desde você parar para ouvir alguém.
desde você parar para entender melhor o que aquela pessoa está sentindo, desde dar um bom dia, desde perceber que se aquele meu colega de trabalho, ele está sempre bem, está sempre conversando, e hoje ele está calado, eu preciso ir lá. E não só um colega de trabalho, eu estou falando para a nossa vida, para as pessoas que a gente tem contato. Se aquele meu amigo, se aquele meu familiar, eu preciso acolhê-lo. E quando eu falo desse acolhimento, eu falo de um acolhimento sem julgamento. Eu falo de um acolhimento de muitas vezes a gente fica querendo comparar a nossa situação, a nossa dor com a dor do outro. Quem nunca ouviu alguém falar, mas essa situação que ele está vivendo, essa situação é besteira, é fichinha para ele sair dela. Eu já vivi uma situação pior, ok. Se você ouvir de alguém que essa pessoa fez esse comentário, se ela viver uma situação pior e ela sobressai dessa situação, mais um motivo dela poder acolher, dela ser empática, dela não julgar. Então, eu convido a vocês a perceber mais o outro, a saber o quanto nós somos importantes nessa contribuição com a saúde do outro. E esse outro está ao nosso lado. Seja qual for o ambiente que nós estejamos, nós podemos sim fazer esse papel de acolher, de contribuir com a saúde mental do outro. E quando eu estou falando de saúde mental, eu falo da importância da pausa, de viver o aqui e agora. E será que nós temos feito isso? Será que nós estamos conseguindo, você que está aí me ouvindo, nos assistindo, será que você está conseguindo se conectar com essas informações que eu estou trazendo? Ou será que você está aqui, mas está pensando em algo que você precisa resolver, em algo que você deixou de fazer, em algo que você vai fazer? Porque nós temos vivido isso. Nós não estamos nos permitindo a viver o aqui e agora. A viver hoje. Essa semana eu tive a oportunidade de falar para as pessoas de uma reflexão que eu tive. Ultimamente, as pessoas elas não têm se permitido tanto a viver o aqui e agora, o momento, que tem permitido que a vida vire um TBT. Para quem não sabe, TBT é uma postagem, é uma lembrança que é feita nas redes sociais de algo que a gente já viveu. E aí, quando a gente permite que a nossa vida seja um TBT, é que a gente não dá importância para o que a gente está vivendo. A gente só vai dar importância quando já passou. E aí virou um TBT. Virou um momento que a gente já viveu. Então é importante que a gente pare e faça uma pausa. É importante que a gente pare e viva o momento. E tente desacelerar. Eu sei que a gente tem aí, todos nós que estamos aqui, temos responsabilidades, temos uma agenda cheia de atividades a serem cumpridas durante o dia. Mas a gente precisa dar uma pausa, a gente precisa se conectar com o momento que a gente está vivendo. Quantas vezes a gente foi a algum destino e a gente não sabe como a gente chegou lá? A gente foi no automático, porque a gente não se permitiu viver aquele momento, viver aquele aqui e agora. E viver esse aqui e agora, vão ter também situações de desconforto, mas é importante eu me permitir até viver essas situações de desconforto. Porque, com certeza, eu tenho algo a perceber, a aprender nessa situação de desconforto. Então, eu faço esse convite para você e faço esse convite para a gente fazer uma prática agora. Uma prática de mindfulness. A gente vai ter uma prática onde eu vou pedir que você, nesse momento, feche os olhos. Você vai fechar os olhos onde você está, vai tentar relaxar. Vai tentar colocar, de fato, o pé no chão. Se eu estou numa cadeira, eu coloco o pé no chão.
e continua com os olhos fechados. Tenta colocar a mão em cima das suas pernas. A gente vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. E você vai agora tentar se ver em um ambiente que te traz segurança. Em um local onde você se sente seguro. É lá onde você vai se ver agora. É lá onde você vai tentar estar agora. Vai continuar puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Você vai tentar movimentar os dedos dos seus pés. Movimente os dedos dos seus pés. Vai tentar sentir a sua panturrilha. Tentar sentir as suas coxas. Vai continuar puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Vai tentar sentir o seu quadril. Vai subir para os braços e vai tentar sentir os seus braços com as suas próprias mãos. Você vai sentir os seus braços. Vai relaxar o seu ombro. Vai dar uma relaxada de onde você estiver. Você vai tentar relaxar o seu ombro. E agora a gente vai subir para a cabeça e vai tentar relaxar o pescoço. Fazendo qualquer movimento que você ache que vai te trazer um conforto. Pode ser para o lado direito ou esquerdo, pode ser uma rotação na cabeça, mas você vai tentar buscar um conforto, um alongamento para o seu pescoço. Continua puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. E vai tentando ficar cada vez mais relaxado. E agora, você vai se dar um abraço. Vai se dar um abraço bem forte. Se dê um abraço bem forte. E com esse abraço, você vai perceber e entender que você é a pessoa mais importante nessa vida. Você é a pessoa mais importante para você. E que você precisa, sim, cuidar mais do seu corpo, cuidar mais da sua mente. Você precisa ter mais autocuidado. Você precisa fazer mais algo por você e para você. Continua puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. E vai abrindo os olhos lentamente. Lentamente. Eu espero que você tenha ficado um pouco mais relaxado. E digo mais, essa prática você consegue fazer em vários momentos na vida. Quando você tiver sentido aí que você está com muitos pensamentos que estão te trazendo desconforto, que você está muito agitado, você pode sim parar e tentar se conectar mais com você. Isso pode ser na sua casa, isso pode ser de repente no ambiente de trabalho, num lugar que você esteja necessitado de dar essa parada, de fazer uma conexão com aqui e agora. E aí a gente já vai quase encerrando e eu vou trazendo para vocês algumas dicas para corpo e mente saudável. A primeira dica é alimente-se corretamente. E essa alimentação corretamente é importante. Por que é importante? Porque a gente está cuidando do nosso corpo e, consequentemente, da nossa mente. E essa alimentação correta, ela vai ser decidida por você, junto com algum profissional que possa te acompanhar. Beba água. É algo que a gente pode fazer que está muito fácil, está muito próximo a nós, está de muito fácil acesso. É algo tão simples que eu faço.
para o meu autocuidado. Beber uma água. Faça algo que te faz sentir-se bem. Eu trago esse ponto como algo repetitivo de várias vezes que eu falei aqui, mas quando a gente fala de saúde mental, não tem como a gente não falar de bem-estar, de sentir-se bem. E por final, tente dormir bem. O sono, ele contribui com a nossa saúde física e a nossa saúde mental. É importante que eu tenha uma boa noite de sono. Se eu não estiver bem, se eu não estiver conseguindo dormir bem, é um ponto de atenção. É onde eu preciso buscar uma ajuda. Mas eu trago essas 4 dicas para vocês, dicas que são de fácil acesso, que é algo que a gente pode realizar, que vai fazer bem para o nosso corpo e a nossa mente. E eu agradeço. Agradeço por estarmos aqui, agradeço por ter contribuído de alguma forma com a sua saúde mental, com a sua vida. Afinal de contas, é o que eu falei lá no início. O meu objetivo, o meu propósito de vida é contribuir com a saúde do outro. Sendo psicólogo na área organizacional, na área clínica. E trago aqui para vocês o meu endereço de Instagram. E aí é onde tudo começa sobre esse contribuir, na verdade, onde tudo continua sobre esse contribuir com a saúde mental do outro. No auge da pandemia, eu criei esse Instagram para levar para as pessoas informações sobre saúde mental, alguma palavra que pudesse trazer um conforto, que pudesse trazer um direcionamento, e tem sido assim até hoje. Então, quem quiser entrar no meu Instagram, quem quiser compartilhar lá, eu vou trazer sim informações sobre saúde mental e sobre desenvolvimento de pessoas. Então, eu quero agradecer e agora nós vamos abrir para as perguntas. Igor, na verdade, eu não vou fazer pergunta porque a gente tem que viver, né, isso, experimentar e assim, daí é que a gente vai tendo aquelas dúvidas e então até estratégias, né, para a gente desenvolver o que você explicou, tão bem explicou para nós, sugeriu para nós. Mas, enfim, agradecer, né, e contar com você, contar com você, né, aqui no nosso ciclo de palestras e todos os desdobramentos que vierem e produtos que vierem a partir dele, né, a partir disso que nós estamos aqui agora propondo. E agradecer mais uma vez por você ter trazido essas informações nesse seu tempo, né, corrido de vida, para que nós outros possamos ter qualidade, né, em nossa caminhada. Então, muito obrigada mesmo, e assim, agora já é sócio, viu? Já Que bom. Um beijo enorme também para vocês que estão do outro lado, né? E para o grupo que está aí tomando de conta, que é Ana Lúcia e o Flávio. Um beijão, gente. Eu que agradeço mais uma vez, e que bom ouvir isso. Estou sim estou junto com vocês, estou disponível aí também para quem quiser qualquer informação, que queira entrar lá no Instagram, né, que queira alguma informação a mais sobre o que a gente falou aqui, estou disponível para isso, tá bom, gente? Você bem falou mesmo sobre não termos perguntas, porque eu acho que é algo que vai levar a gente a fazer uma reflexão, né? Mas aí depois dessa reflexão, se surgir alguma dúvida, queira mais alguma informação, eu estou disponível para isso, tá bom? Igor, essa técnica foi bastante interessante, essa que você trouxe aqui. Eu realmente não conhecia. Muito interessante. Eu até gostaria que as pessoas, essa webconferência, ela vai ficar disponível no nosso canal no YouTube para que as pessoas possam assisti-la de forma assíncrona. Então, quem estiver nos assistindo neste momento de forma assíncrona, eu gostaria muito que deixasse um comentário sobre essa experiência de ter feito esse autoabraço. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que seria o autoabraço ideal? Como é que a gente daria esse autoabraço? Né, para quem ainda não teve essa experiência de se autoabraçar. Tem um jeito assim? Como é que é isso, Igor? Quando a gente fala desse autoabraço, é justamente essa conexão do autocuidado. Né? Quando eu estou me abraçando, eu estou me sentindo.
eu estou sabendo que nesse momento eu posso me tocar e eu posso fazer algo por mim mesmo. E quando eu falo sobre esse autoabraço, quando eu falo desse autocuidado, o abraço é uma ação muito simples e que eu posso fazer, me sentir cuidado. E quando a gente fala desse autocuidado, ele vai desde as ações mais simples a algo mais planejado, que eu posso fazer por mim. E aí, como a Ana Lúcia falou, se você não conseguiu se dar esse abraço, pare para pensar o que você pode fazer para se abraçar. Não só esse abraço, literalmente, mas qualquer coisa que eu possa fazer para me fazer sentir bem, eu estou me abraçando. O autocuidado é um ato de abraço. É um ato de você sentir que você está fazendo por você. Muito bom. Então, hoje nosso convidado, né, nós conversamos aqui, nós ouvimos aqui, aprendemos com o Dr. Igor Gomes, que é psicólogo clínico e organizacional, pedagogo, graduado em marketing, especialista em gestão de pessoas e em terapia cognitivo-comportamental. Bom, o ciclo de palestras no TEDx 2023 é uma promoção do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, em parceria com o Programa Telesaúde Brasil Redes e a Universidade Aberta do SUS, a UnaSUS. Então, muito obrigada a você que esteve conosco durante esta hora, aqui para participar dessa palestra, para aprender mais, e, por favor, compartilhe, divulgue mais esses momentos que são muito importantes, que sempre trazem informações excepcionais para a nossa vida e para a vida de toda a sociedade. Então, mais uma vez, Igor, muito obrigada pela sua participação, esperamos tê-lo outras vezes aqui, né, outras oportunidades aqui conosco. Com certeza. Obrigado, Ana Lúcia. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada a todos e até a próxima quinta-feira. Aliás, quinta-feira nós temos mais uma webconferência, dia 28, de 1 às 2 horas, e o assunto é segurança do paciente e a interdisciplinaridade, com a enfermeira Marta Maria Costa Freitas. Até quinta-feira.